sou o Gabriel Cavalcante e vou apresentar essa questão para o processo seletivo do RedMat. Numa vidraçaria, um pedaço de espelho sob a forma de um triângulo retângulo de lados 30 cm, 40 cm e 50 cm. Deseja-se a partir dele recortar um espelho retangular com a maior área possível, conforme o figura abaixo. Então, as dimensões do espelho são... Então, é um problema de otimização que a gente vai utilizar ferramentas de matemática elementar para conseguir solucioná-lo. Aqui eu fiz a figura inicial do enunciado no GeoGebra. Aqui também fiz a figura no GeoGebra. Peguei a figura e rotacionei, porque as medidas são preservadas, as medidas são invariantes por rotação e translação. Então, rotacionando a figura, a gente preserva toda a estrutura dela, todas as medidas dela. Então, fiz aqui um outro triângulo retângulo auxiliar, para a gente analisar o seguinte. Em um triângulo retângulo qualquer, a gente pode perceber o seguinte. A gente tem esse triângulo ABC, tal que a hipotenusa avaliar, e os seus catetos B e C. A altura H, quando a gente traça a altura, a gente tem esses segmentos M e N, tal que A é igual a M mais N. Então a gente pode observar o seguinte, que a área do triângulo considera como sendo esse ponto aqui, como sendo Mzão. Que a área do triângulo ABC é igual à área do triângulo AMzão C mais AMzão B. Então, a gente sabe o seguinte, que a área de um triângulo retângulo pode ser calculado como sendo o produto dos catetos dividido por 2. Então, a área do triângulo ABC vai ser igual a B vezes C dividido por 2. Bem como a área do triângulo AMC vai ser igual aos catetos H vezes M dividido por 2. E a área do triângulo AMB também vai ser H vezes N dividido por 2. Multiplicando os dois lados da equação por 2, a gente tem o seguinte. B vezes C é igual a H vezes M mais H vezes N. Colocando em evidência o H, a gente tem o seguinte. M mais N vezes H é igual a B vezes C. Só que repare que Azinho é igual a M mais N. Então, a altura de um triângulo retângulo qualquer, triângulo é importante que ele seja retângulo, a gente pode calcular dessa forma, dessa seguinte forma. A altura é igual ao produto dos catetos dividido pela hipotenusa. Tudo bem? Então, a gente observa o seguinte. Essa altura aqui, esse segmento FK, é igual se a gente considerar os lados do retângulo como sendo esse segmento GH e JI como sendo X, e esse HI e GJ como sendo Y, a gente percebe que K, supõe que esse ponto aqui seja um ponto M qualquer, que esse segmento KM também é igual a Y. Então, se aqui é igual a Y, aqui vai ser H menos Y. Tudo bem? E se aqui esse segmento é igual a X, esse daqui também vai ser igual a X. A gente vai calcular, então, o valor H dessa altura desse triângulo maior, desse triângulo ABC. Aqui, no caso, a gente está usando a transitação, né? O triângulo AFB. Então, a altura do triângulo AFB, se a gente considerar B como sendo 30 cm, C igual a 40 cm e A como igual a 50 cm, então H vai ser B vezes C dividido por A. Então, vai ser 30 vezes 40 dividido por 50. Então, isso aqui vai ser equivalente a 120 sobre 5, que é igual a 24 cm. Se a gente perceber, analisar o triângulo AFB e o triângulo FGH, são triângulos semelhantes. Por quê? Isso daqui é um retângulo, então esse polígono aqui é um retângulo,
Então, as retas que passam pelos segmentos, que são retas de suporte dos segmentos GH e o segmento AB, são retas paralelas. Então, isso aqui é alfa, aqui também vai ser alfa. Então, e aqui é 90, então aqui vai ser 90 menos alfa. Mesma coisa aqui, então aqui vai ser 90 menos alfa. Então, esse triângulo aqui tem ângulos 90 alfa e 90 menos alfa, e esse triângulo maior também. Então, isso é um caso de semelhança de triângulo. Então, a gente pode afirmar o seguinte, que o triângulo FAB é semelhante ao triângulo FGH. Então, a razão entre esses segmentos são proporcionais. FK, a gente sabe, vai ser igual a H menos Y, só que a gente sabe que H é igual a 24, sobre o segmento FM. O FM é a altura desse triângulo AFB, que é igual a 24 centímetros. E isso é igual a GH sobre o segmento AB. O segmento GH equivale a X. E o segmento AB equivale a 50 centímetros. Então, 24 sobre 50x, ficando os dois lados da equação por 24, a gente tem o seguinte, que 24 sobre 50 vezes x é igual a 24 menos y. Então, isolando o y, a gente tem o seguinte, que 24 menos 12, simplificando aqui, 24 por 50, por 2, embaixo, a gente tem o seguinte, que 24 menos 12 sobre 25 x é igual a y. Tudo bem. Então, a gente já sabe que y que y é igual a 24 menos 12 sobre 25x. E a gente sabe também que a área de um retângulo, e JGH vai ser igual ao segmento X vezes segmento Y. Então, a área de um retângulo qualquer vai ser o produto das suas dimensões. Então, se a gente substituir chamar de S essa área aqui, chamar de SX, e substituir o Y em função de X, isso vai ficar 24 menos 12 sobre 25 vezes X. Então, isso é igual a 24x menos 12 sobre 25 x².
Então, repare o seguinte. S de x, que é igual a menos 12 sobre 25, x quadrado mais 24x, pode ser visto como sendo uma função quadrática, com cavidade para baixo, já que o coeficiente do termo de maior grau, termo x quadrado, é negativo. Ora, se a parábola tem concavidade para baixo, ela vai ter um ponto de máximo local. Ou, no caso, na verdade, vai ser um ponto de máximo global. E a gente sabe que, e é o vértice da parábola, esse máximo global também vai ser o vértice da parábola. E a gente sabe o seguinte, a gente sabe que o x do vértice pode ser calculado como sendo p menos b sobre 2a. Tudo bem? Então, o x do vértice, em que se a gente considera como sendo uma função f de x igual a x quadrado mais bx mais c com f de RR, ABC pertencente a reais. Aqui, para a gente continuar com a estrutura quadrática, a gente considera como sendo a diferente de zero. Então, isso daqui vai ser sempre verdade, né? O x do vértice é o ponto de máximo ou mínimo local, dependendo do coeficiente, do sinal do coeficiente do termo de maior grau. A gente vai decidir se a gente sabe que é um ponto crítico, né? E a gente, dependendo do coeficiente, a gente vai decidir se é um ponto de mínimo ou de máximo. Então, a gente vê que o b é igual a 24, então vai ficar menos 24 sobre menos 12 sobre 25, 2 vezes 12 sobre 25. Isso daqui vai ser igual a, dividindo em cima, tanto aqui quanto aqui, por menos 12, então isso daqui vai ser igual a 2 sobre 2 vezes 1 sobre 25. Esse 2 corta com esse 2. Então, o x do vértice vai ser igual a 25 centímetros. Ora, se o x do vértice é igual a 25 centímetros, o y que a gente está procurando, que é das dimensões, que é igual a 24 menos 12 sobre 25x, esse x é o x do vértice, vai ser igual a y, igual a 24 menos 12 sobre 25 vezes 25.
voltando aqui embaixo, então a gente tem o seguinte, que o y é igual a 12 centímetros. Perceba que esse y não é o y do vértice, sim, é só as dimensões. O nosso y do vértice, na verdade, se a nossa função quadrática é dessa forma aqui, menos 12x² sobre 25 mais 24x. Se a gente quer saber o y do vértice, que na verdade é qual o valor de área maior possível que esse retângulo assuma, quando tem esses valores de dimensões, o valor das dimensões dele, porém x igual a 25 e y igual a 12, então a área que seria o y do vértice seria, a gente pode, ou pela fórmula já lá do 15 menos médio, ou então substituindo, pegando o x do vértice, substituindo aqui o valor, no caso 24, deixa eu apagar isso. Então, e 25 igual a menos 12 sobre 25 x² mais 24 vezes 25. Então isso daqui vai ser igual a menos 12 isso aqui, 12 vezes 25 mais 24 vezes 25 então isso aqui vai ser igual a 25 vezes 2, 25 vezes 12, né? 24 menos 12 igual a 12. E isso daqui vai ser igual a, vamos fazer a conta aqui rápida, 10, 50, 55, 2, né? 10, 4, 5, 5, 2. Então isso aqui vai ser 0, 0, 1. Isso daqui vai ser igual a 300 centímetros quadrados. Então o enunciado não pediu isso, mas a gente acabou fazendo. A gente também consegue extrair essa informação com esse enunciado. A gente consegue saber que o x, isso daqui é o y do vértice, né? Então a gente consegue extrair que é necessário para que esse retângulo tenha a área máxima das condições dadas pelo enunciado. É necessário que a dimensão de valor x seja 25 centímetros, a y 12 centímetros, e a área, por consequência, vai ser igual, a área máxima, por consequência, vai ser igual a 300 centímetros quadrados. Nada mais é quando a gente chega quando a gente tem uma função quadrática, né? A gente acaba gravando isso já lá do ensino médio, mas se porventura
alguém não se lembrasse da fórmula pronta, utilizando um pouquinho de cálculo diferencial, a gente consegue achar rapidamente o valor do ponto, a fórmula para o ponto crítico de uma função quadrática, né? Então, se a gente tem uma função quadrática com essa lei de formação, x quadrado mais bx mais c, se a gente pega a derivada com respeito a x dessa função, definindo de x, vai ser igual a 2 vezes a vezes x mais b. Então, se eu quero achar o ponto crítico, eu pego a derivada no ponto crítico igual a zero. Com isso, a gente observa o seguinte, que 2ac xc mais b é igual a zero. Então, xc ou menos b sobre 2a. Isso é o equivalente ao x do vértice. E se a gente pegar esse x do vértice e substituir na lei de formação da função, a gente também vai achar o y do vértice. Tudo bem? E de fato é isso que a gente faz. Quando a gente pode pegar aquela função, derivar igual a zero, e também a gente vai achar os mesmos valores e chegaremos nas mesmas conclusões. Tudo bem? Então, agradeço muito pela compreensão, e o gabarito é alternativa A. Então, agradeço pela compreensão e pela paciência. Muito obrigado.